Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como se faz um capacitor cerâmico, mais comumente chamado também de capacitor de disco caseiro. Um capacitor ele consiste em duas armaduras e um dieletro entre as duas armaduras formando um capacitor. Até mesmo uma placa de fenolite cobreada dos dois lados, ela serve para a gente estar fazendo um capacitor. A diferença do capacitor cerâmico para o eletrolítico, a construção do capacitor eletrolítico e de alguns poliéster é feito em formato de bobina circular. É por isso que alguns projetos de transmissão de alta frequência, em transmissores em geral, na filtragem com capacitor eletrolítico, é utilizado em paralelo, às vezes mais de um capacitor em paralelo com o capacitor eletrolítico para filtragem. Essa bobina que é feita dentro do capacitor é embebida em um líquido dielétrico isolante e ele tem um alto grau de indução, até por isso que colocado os capacitores cerâmicos, na filtragem. No vídeo anterior eu fiz dois resistores, um com resistência enrolado num tubo de pirulito. Lembrando os resistores antigos eles tinham uma indutância muito grande porque eles eram feitos no formato enrolado em cima de um dielétrico também, por exemplo, cerâmica. Já os mais novos ele é feito com carbono mesmo. No vídeo passado eu falei até carvão, muitas pessoas me corrigiram, mas o carvão nada mais é do que carbono. No vídeo passado eu fiz com grafite, ele é muito mais resistivo e não tem indutância. Esses servem para projetos como, por exemplo, transmissores. Já aquele que eu fiz, que ele tem mais indutividade, que ele tem um enrolamento, serve para som, na saída de som. É muito interessante porque ele já serve como bobina auxiliar. Então, o capacitor aqui eu já tenho um esboço pronto. Nós temos as duas armaduras, que pode ser de alumínio, pode ser qualquer outro material condutivo, pode ser cobre também. E no meio nós temos um dieletro. O dieletro ele dificulta a passagem de tensão de um lado para o outro. Ok, pode ser papel, pode ser plástico, pode ser vidro, ar, vácuo, vai depender muito. Qualquer isolante aqui, galera, ele serve como dieletro, ok? Até líquidos em geral, por exemplo, os capacitores eletrolíticos. Aqui eu tenho um esboço de um pronto, então tem o alumínio, tem os dois terminais, ok? Tem um papel no meio isolando. Nós já temos um capacitor cerâmico pronto. O que falta nele é apenas fazer o seu encapsulamento. Mas vamos lá, pessoal. O que nós vamos precisar nesse vídeo aqui, então? É de dois pedaços aqui para a gente fazer a armadura. Dois pedaços de papel alumínio. Esse é fácil. A gente encontra aí na casa mesmo. Você que utiliza aí para às vezes passar alguma coisa. Um pedaço de papel. A espessura do papel vai ditar a capacitância. O tamanho também dele vai ditar a capacitância. E nós vamos precisar de arame de fio rígido, que pode ser retirado desses aqui, para fazer os terminais. Galera, mais uma dica super importante nesse vídeo aqui, é que para você estar fazendo o teu capacitor, você precisa de um instrumento chamado capacímetro. O que esse instrumento capacímetro lhe faz? Ele vai medir a capacitância do nosso capacitor e de um capacitor, por exemplo, que a gente não consegue ver a descrição, a numeração no corpo dele. Então o capacímetro serve para isso. Tem alguns multímetros que tem o capacímetro, tem outros multímetros que não tem o capacímetro. Por exemplo, o meu multímetro que tem o capacímetro, ele acabou danificando, até agora eu não consertei, porque eu deixei ele encostado, era para me comprar outro e até agora eu não comprei. Essa é apenas uma dica, mas você que quer fazer capacitores, você precisa ter o capacímetro para você estar sabendo a capacitância dele. Vamos lá que eu vou fazer um capacitor e a gente vai ver, vai testar aí num transmissor para ver o funcionamento dele, ok? Além desses materiais, nós vamos precisar de cola adesiva, um super ciano e massa plástica. Eu já repassei a dica dessa massa plástica porque tem uma usabilidade muito grande. A temperatura máxima dela é 150 graus, a maioria dos componentes, eles chegam até essa temperatura de trabalho. Então, para você estar fazendo bem bacana e custa barato. Para a gente estar fazendo um capacitor parecido com esse que eu já fiz aqui, nós vamos pegar o alumínio, pessoal, aqui que está na minha mão. Esse pedaço, que
que a gente vai chamar ele de armadura 1, nome científico. Nós vamos colocar esse terminal e bem nessa parte aqui, galera, nessa parte que a gente vai começar a dobrar ele, ok? Que a gente tem que passar a condutividade desse pedaço de alumínio no terminal, ok? Deixa eu pegar, aproximar aqui para ficar melhor para vocês. Olha, galera, aqui nessa parte aqui, bem no início da base, ele já está encostando no nosso terminal. Bem na ponta aqui a gente vai dar um pinguinho de cola adesiva que é para manter o alumínio fixado no terminal, ok? Com o meu multímetro aqui na escala de continuidade, ou até resistência até 200 ohms, ou que soe o bip, a gente vai testar aqui de um terminal até no final do nosso capacitor aqui em cima, ó, tá vendo? Olha, nós podemos ver que está passando, né, do terminal até na armadura de alumínio. Ok, esse lado aqui tá bom. Agora a gente vai pegar a próxima armadura, a ponteira de teste no terminal e aqui no alumínio no finalzinho, galera, ok? Olha, ele tá passando. Se ele ficar passando, passa, não passa, você tem que pegar e apertar aqui esse alumínio na base. Fazer bem feito antes do encapsulamento. Depois que tiver encapsulado, sem chance. Ok, galera, tá passando. Ok, depois que você testou, tá conduzindo do terminal até na armadura. Agora nós vamos pegar um pedaço de folha de papel sulfite. Como falei anteriormente, a espessura do dieletro ele vai ditar a capacitância. Então você vai poder fazer os testes aí na tua oficina, no teu laboratório, até chegar à perfeição e os capacitores que você deseja. Pingo mais bem pequeno aqui de cola numa das armaduras. Nós vamos pegar um pedaço de papel, tá? Faz ele passar até numa altura ali e nós vamos colar ele. Aqui é a mesma coisa. Tá, pessoal? É mais ou menos isso aqui. Tá bom? Passa a cola adesiva, espera ele dar uma leve secada para você chegar e alinhar aqui esse alumínio, né? Que ele ficou um pouco amassado, para ele dar uma endireitada, ok? Eu vou esperar secar e daqui a pouco eu retorno que a gente vai fazer o encapsulamento dele. Como ele é refletivo, ele fica ruim no vídeo, né? Mas depois que ele estiver bem colado, a gente pode pegar a tesoura, ou pode deixar ele quadradinho mesmo assim, mas para a gente eliminar alguma probabilidade de ele estar encostando uma armadura na outra, que são as partes que conduzem eletricidade, a gente vai dar um acabamento com a tesoura. E vai ficar mais ou menos assim, galera. Agora aqui a gente pode dar uma entortada no terminal aqui, dessa forma, que é para eles ficarem longe um do outro, não ficar esbarrando, né? Olha. E fazer o encapsulamento até uma altura. Então, pessoal, eu tenho meus dois aqui, meus dois capacitores. Antes de você tá montando ele, fazendo encapsulamento, você precisa testar a capacitância. Se você quiser escolher um outro material mais rígido aqui para fazer no lugar do alumínio, você também pode estar escolhendo, porque o alumínio, o papel alumínio é meio frágil, né? Você pode estar pegando até uma latinha de cerveja, que a latinha de cerveja, de um lado ela é envernizada, ela tem uma película de verniz e vai estar ajudando você a estar fazendo o teu capacitor, ou até mesmo uma chapa de cobre bem fina. Nossa massa plástica está aqui. A gente vai preparar ela. A massa plástica nós precisamos
utilizar para fazer o endurecimento dela o catalisador. Se você está num dia quente, você utiliza pouco catalisador. Se você está num dia frio, você utiliza bastante catalisador. Ou independente, se você quer uma secagem rápida. Eu vou utilizar uma quantidade de massa plástica aqui, não muita massa plástica, mas para a gente estar preenchendo toda essa parte do nosso capacitor, ele vai ficar um pouco grande. Eu vou colocar uma quantidade de massa plástica em cima dessa superfície. A gente pode fazer com a faca mesmo. Só não esqueça que depois tem que limpar ela, porque depois que secar, né? Daí não tem crise que faça o negócio sair da faca, né? Ó, vou colocar uma quantidade razoável. Se faltar eu fabrico mais. Agora a gente vai colocar um pouco de catalisador aqui. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Porque talvez termine o vídeo amanhã, como tá de noite. Mesmo assim, uma quantidade bem... Olha como ele fica bem molhado, né? Uma quantidade razoável de catalisador. Nós vamos pegar uma tampa. Pode ser uma tampa qualquer, tampa de litro. O que você tiver aí na casa. Nós vamos pegar essa massa plástica já temperada. Nós vamos colocar um pouco aqui em cima, pessoal. Estão vendo? Nós vamos dar uma espalhada nela. Dar uma boa espalhada. Depois a gente vai tirar dessa tampa aqui. Só para a gente ter uma base de um círculo. Pode ser de 1 litro mesmo. Ok, você deu uma espalhada aqui. Vamos ver se pegar o foco bem aqui. A gente vai agora mergulhar o nosso capacitor nessa massa plástica. Tá? Mergulha ele. Se você quiser afastar mais os terminais, beleza. Agora a gente vai cobrir esse capacitor. Agora eu vou esperar dar uma secada, que eu vou ter que dar uma lixadinha para dar o acabamento, né? Mesmo quem trabalha com massa plástica em muitos anos não consegue dar um acabamento perfeito de massa plástica. Quanto mais você mexe, mais feia ela fica. Vou esperar secar. Eu esqueci aqui, mas como eu já falei anteriormente, testa os terminais para ver se não está conduzindo. Se não estiver conduzindo, ó, sinal que deu certo e ele vai dar a capacitância necessária. Depois se lixa, testa a capacitância bem no final e marca a capacitância que deu, ok? Vamos lá então, pessoal, que eu vou esperar secar. Daqui a pouco eu retorno com a finalização deles e também vou fazer o teste para ver. Não vou ter como medir aqui, mas eu vou fazer o teste para comprovar para vocês que esses capacitores realmente funcionam. Já concluí o meu trabalho no dia seguinte, porque já era de noite, já era tarde. Aqui vocês podem ver que ficou a marcação até da tampinha de garrafa PET. Ficou bem joinha. Desse lado aqui eu lixei, né, pessoal? Se você quiser pegar duas tampinhas e pressionar uma na outra depois, para ele ficar liso nas duas partes, dos dois lados, aqui você só lixa depois com uma lixinha, só a lateralzinha, que daí ele vai ficar lisinho os dois lados, vai ficar bem bonitinho, mede a capacitância, a marca no corpo. Esse aqui eu já fiz um teste preliminar, tá dando em torno de 30 PF, esse aqui eu não medi ainda, não testei. Eu testei esse aqui no transmissor, no lugar aqui do capacitor da oscilação. Eu coloquei 30 PF porque ele deve estar oscilando entre 20 a 70 PF, mais ou menos essa faixa, então 100 PF, pessoal. Mas eu coloquei 30 porque a faixa de frequência que ele oscilou aqui no meu transmissor foi nessa faixa, porque esse meu capacitor aqui de 22 PF e a frequência não subiu exageradamente nem baixou muito no meu teste. Tá certo? Então eu vou estar colocando ele, substituindo por esse capacitor aqui. E vou estar funcionando, eu vou estar ligando o meu rádio ali do lado e nós vamos estar testando.
Não fica como um capacitor mesmo de fabricação, pelo menos o DPF não fica top mesmo assim, mas já é capaz, galera, de nos estar quebrando galho, ajudando no momento difícil. Vou lá então, vou soldar isso aqui e a gente vai estar testando esse projeto, beleza? Então, galera, como vocês puderam ver, ele já está funcionando. Ficou com um ruído maior do que é para ser mesmo, por conta que é um componente que não é industrializado, não foi feito testes precisos de qualidade dele. Tá, mas é isso aí. Então, pessoal, o componente realmente funciona como o esperado, tá? Quem quiser fabricar, pode fabricar aí na confiança de que vai funcionar, mas tem que seguir alguns passos, pelo menos ter o capacímetro digital, que é muito importante. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau.